A década de 2010 e o gênero do terror nos apresentou a inúmeros novos talentos, mas três dentre eles se destacaram: Ari Aster, Robert Eggers e o assunto do vídeo de hoje, Jordan Peele. Desses três eu acho até que o Jordan Peele é o mais fraco, mas eu acho que os filmes dele são os que apelam mais pro público em geral. Ele é um cara que ele vem da comédia, ele tinha um programa lá com o Keegan Michael Key, que era o Key and Peele, né? E ele consegue incorporar muito mais filmes mais cabeçudos e mais incômodos. O Jordan Peele ele consegue mesclar esse lance de ter alegoria nos filmes dele e ainda assim conseguir apelar a um público em geral. Hoje eu vou ranquear os três longas do Jordan Peele, eu não vou considerar as coisas que ele produziu, tipo o filme do Candyman e aquela série terrível do Twilight Zone. Vão ser só os três longas deles, escritos e dirigidos por ele. E sem mais delongas, vamos para o ranking. Em terceiro lugar, eu botei o Us, ou Nós. Eu tenho plena convicção que esse é o filme dele que mais apela para o público em geral. Ele vem muito forte com a questão da luta de classe, né? A alegoria dele basicamente fala sobre isso. Enquanto tem uns que lá em cima estão prosperando, tem outros que lá embaixo simplesmente não estão. E quanto tempo vai demorar para que essas pessoas de baixo unam forças para atacar os de cima? Eu acho isso um conceito muito legal. O filme ele consegue ter personagens marcantes, né? Na verdade, um apenas para mim, que em tese são dois, que são justamente as personagens interpretadas pela Lupita Nyong'o, atuação maravilhosa dela, esnobadíssima, e em determinados momentos ele consegue de fato ser um pouco assustador sim na proposta dele. Eu acho que dos três filmes do Jordan Peele, esse aqui é o que tem o pior humor de todos. Eu acho que ele tem sim algumas cenas engraçadas. Não vou falar de nenhuma específica porque eu não quero dar spoilers de nenhum desses filmes pra você ver com olhos frescos, mas ele tem muita piada também que acaba simplesmente não funcionando, sabe? É muito fácil encontrar furo no plot twist, no grande plot twist de Nós, mas eu acho que pela base da alegoria tudo isso funciona. Ele é um filme que esteticamente talvez seja o melhor dos três. Toda a questão das tesouras douradas com os macacões vermelhos eu acho fantástico, é um bagulho assim que dá um sentimento de unidade para essas pessoas que estão atacando as outras. Ele tem umas cenas de ação e gore maravilhosas e eu acho que ele me ganha por isso. Ele não é um filme ruim, muito pelo contrário, ele é um filme excelente, o que mostra a qualidade do cinema que o Jordan Peele tá fazendo agora, porque ele tem três longas e pra mim os três são excelentes, apesar de algumas pessoas terem ficado divididas no próximo filme do ranking. Em segundo lugar eu botei o mais recente filme dele, que é o Nope. Nope pra mim com certeza foi o filme mais assustador do Jordan Peele. Aí vai todo mundo ficar, ai meu Deus, por quê? Eu tenho medo dessas paradas de alienígena e tal, eu não acredito nem nada, sei lá, acredito num nível razoável, eu sou uma pessoa muito cética em questão de filmagens de OVNIs e tal, e o filme até trata um pouco sobre isso. O filme ele tem suas alegorias sobre como Hollywood usa as pessoas e depois simplesmente joga elas fora, sobre como uma pessoa de uma etnia diferente pode ser tratada igual um animal é tratado no set de Hollywood. E aí, inclusive, eu vi algumas pessoas reclamando, tipo, porra, agora todo filme do Jordan Peele vai ter crítica social, vai ter alegoria. Sim, é o cinema do cara, porra. Ele faz os filmes dele com isso em mente, ele gosta disso. É uma característica do cinema que o Jordan Peele gosta de fazer, então, pra mim, tudo ótimo, cara. Se ele quiser botar crítica social num comercial que ele escrever, perfeito. Ele é um filme que pra mim ele trata o conceito do alienígena da maneira mais original que eu lembro de ter visto num filme. Eu gosto muito, por exemplo, do filme Sinais, que no fim das contas não é um filme sobre os alienígenas em si, e sim um filme sobre fé. Aqui, por mais que o Nope tenha uma alegoria fortíssima, que é essa da crítica social que eu falei antes, ele é em si só um filme sobre alienígena. Ele não deixa de ser um filme sobre alienígena. Ele compreende um espaço de tempo muito específico e compreende uma área muito específica que está sendo atacada por essa força de outro planeta. Ele não é em grande escala uma invasão alienígena e isso eu acho que é um grande acerto do filme. Eu gostei bastante dele. Eu sinceramente acho que é um dos melhores roteiros que eu vi em 2022. E eu entendo porque ele está sendo tão divisível, ele tem algumas coisas que são realmente um pouquinho difíceis de interpretar, mas com um pouquinho de esforço você consegue entender esse filme facilmente. Eu acho todos os personagens desse filme extremamente carismáticos. O maluco que trabalha na loja, né, o Angel, eu acho ele muito engraçado. A personagem da Keke Palmer, que é a irmã do personagem do Daniel Kaluuya, toda essa relação deles como irmãos, eu acho excelente, como um é praticamente a antítese do outro, mas mesmo assim eles abraçam essa missão que eles têm juntos por conta do rancho do pai deles e tal.
O Daniel Kaluuya interpreta um personagem muito fechado. Eu vi muita gente reclamando da atuação dele, mas eu acho fantástico o que ele fez com esse personagem aqui. Ele trata os seres humanos como se fossem cavalos, porque ele só consegue lidar com esses animais. Ele sente mais facilidade com isso do que de lidar com seres humanos. Preste atenção, ele não olha nos olhos dos seres humanos, ele faz gestos que um ser humano faria para um animal para acalmar ele. É uma atuação sim muito contida e não tão vistosa quanto outras atuações que o Daniel Kaluuya entregou a gente. Mas nem por isso é uma atuação ruim, muito pelo contrário. Mas o destaque pra mim com certeza fica pra Keke Palmer e pro Steven Yeun. Eu só acho que o único defeito do filme é não ter dado tantas cenas para o personagem do Steven Yeun. Eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso com o pouco que ele teve, principalmente ali no início do filme. Ele tem um monólogo sensacional. Tudo que tem de estímulo visual nesse filme, relacionado ou não ao alienígena, é fantástico. A personagem da Keke Palmer, apesar dela ser um pouco irritante, você consegue entender muito bem as motivações dela. Nope, com certeza até agora é um dos melhores filmes do ano pra mim. Eu duvido que ele vá sair do top 10 ou do top 5. Então fica aqui a minha indicação pra você assistir Nope, ou Não Olhe, como ficou aqui no Brasil. E em primeiro lugar, é claro que temos Corra. Com certeza o filme de maior destaque do Jordan Peele. Ganhou o Oscar de roteiro original, foi indicado, acho que foi indicado a melhor filme. Não tenho certeza se foi indicado a melhor direção, não consigo lembrar agora. Mas sei que foi indicado a melhor ator, porque a atuação do Daniel Kaluuya aqui é magnífica. Se ele tivesse ganhado aquele ano, eu não teria ficado nem um pouco triste. O lance de chorar estático, sem expressões, foi o que ganhou essa atuação pra mim, cara. Ele tá fantástico no filme. Se você quiser ver só por ele, vai. Só que não é só por ele que esse filme é sensacional. Ele é o filme que fez o Jordan Peele aparecer como cineasta, né? Como cineasta de filmes sérios, não como cineasta de comédia. Apesar de eu achar que esse é o filme que melhor emprega a comédia nele. Tem esse personagem do Rod, que é o melhor amigo do Chris, que é o personagem do Daniel Kaluuya. E ele basicamente é o alívio cômico do filme. Alguns pontos ele se passa e tal. Eu acho que algumas piadas podiam ter sido cortadas pela metade, mas ainda assim ele consegue tirar algumas risadas de mim durante a rodagem do filme. O que é bom porque esse filme tem cenas extremamente tensas. Corra conta a história desse cara que é o Chris, né? Ele é um fotógrafo, ele tem essa namorada que é branca e ele vai conhecer a família branca e rica dessa namorada dele durante esse final de semana. Só que quando ele chega lá, as pessoas começam a tratar ele de uma maneira muito estranha, ele começa a perceber aquele racismo velado que essa classe alta da sociedade tem, só que de uma maneira um pouquinho diferente, um pouco mais distorcida. Não apenas a atuação do Daniel Kaluuya que é incrível, como a atuação de toda essa família de vilões é sensacional. Destaque pra mim com certeza vai pro Bradley Whitford, que ele é... cara, é muito sutil toda a transição que ele faz, sabe? Em um momento ele tá tratando o Chris de um jeito e aí ele muda a expressão dele, mas é uma micro expressãozinha, sabe? O que passa ele de um cara um pouquinho babaca pra um cara completamente assustador. Esse filme ele tem dois finais, um final que foi o final que foi escolhido para ir para o cinema, e o final alternativo, e esse é o primeiro caso que eu vejo de dois finais que funcionam perfeitamente. É um filme fantástico, um filme muito bem roteirizado, ganhou o Oscar por isso, né? O roteiro desse filme é magnífico, é um filme muito bem dirigido, e um filme que trouxe pra gente esse cineasta que hoje é um dos meus favoritos, que é o Jordan Peele. Na atualidade, sempre que o Jordan Peele for fazer um filme e lançar no cinema, eu vou estar lá assistindo. Bom, eu creio que seja isso. O vídeo de hoje ficou aqui assim mesmo, eu falando com a câmera, porque são poucos filmes, então eu acho que fazer naquele formato de redação, né, narrando os filmes com as imagens, ia ficar um pouco redundante demais. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Falou!